Sejam bem-vindos à quarta aula dessa semana de revisão de matemática para o Enem. E o tema dessa aula é um dos meus preferidos quando a gente se refere às questões, às matérias que caem no Enem, que é sobre comparação. São técnicas que, sendo bem honesto, eu mesmo desenvolvi e que, sem dúvida nenhuma, vai te permitir ganhar muito tempo nesse tipo de questão na prova do Enem, certo? E você, inclusive, pode aplicar em diversas situações que vão envolver que você faça alguma conta e tal. E eu, sinceramente, suspeito que quem elabora essas questões do Enem, de certa forma, quer que você aplique algo do tipo, por mais que dificilmente você vê alguém ensinando. Então, tenho certeza que só essa aula vai valer a pena você ter acompanhado toda essa semana. E é óbvio que é fundamental que você tenha assistido às aulas anteriores também, mesmo que você assista depois de terminar essa, porque todos os conteúdos que eu estou passando nessa semana são fundamentais para você ter um bom desempenho. É o que eu falei, aquele 80-20, aqueles 20% de conteúdo que vão te dar 80% do resultado nesse próximo Enem. Fechou? Vamos lá então para comparação. Como sempre, eu separei exemplos para você entender as variações aí que tem, entender o padrão quando você pode aplicar uma coisa, quando você pode aplicar outra. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. Uma rede de hamburgueria tem franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche do tipo. Então, segundo o texto, a gente tem que ver qual desses tipos de lanche teve a maior média, tá? Média é um assunto que a gente vai discutir bastante na próxima aula, mas o conceito de média é muito simples. É você somar todos os resultados e dividir pela quantidade. Essa é a média aritmética mais básica. Então, o que você teria que fazer, mas ainda não é o ideal, tá? Você teria que pegar cada uma dessas colunas, somar os 3 valores e dividir por 3 para ter a média. Nesse caso do lanche 1, a média vai ser o próprio 415, porque todos os 3 têm esse valor, então a média vai ser ele mesmo, tá? Não tem segredo. Agora, para os outros já fica um pouquinho mais chato você calcular essas médias, porque são valores grandes e tal. Então, aqui vai a primeira técnica que você pode usar. A gente vai escolher qualquer valor de referência, tá? Eu vou escolher aqui o número 400, mas você poderia pegar 415, 405, qualquer um que seja meio que intermediário desses números que você está vendo na tabela, tá? Não faz muito sentido fugir muito disso. E aí o que você vai fazer? Você vai subtrair 400 de todas essas colunas, de todos esses valores. Você vai simplesmente substituir, beleza? Então, olha só. Esse 415, subtraindo 400, vai ficar 15. Aqui também 15, aqui também 15. Beleza? Esse cara daqui, ó, quando você subtrai 400, então você está tirando 400, lembra considerar o negativo. Então aqui vai ficar menos 5. Aqui vai ficar 45 e aqui vai ficar menos 10. Depois, 425 tirando 400 vai dar 25, aqui menos 30 e aqui 25. 430, aqui dá 30, aqui dá menos 30 e aqui vai dar 33. Aqui depois 35, 25 e 20. Então você só vai ter que trabalhar com esses valores que estão em azul. Todo o resto você vai simplesmente ignorar. Então a gente vai fazer a média desses valores em azul em cada coluna. Veja como é muito mais simples. Nesse caso aqui, obviamente, a média vai ser 15, porque todo mundo é 15. Nesse caso daqui, ó, a gente vai somar menos 5 com 45 dá 40. Menos 10 dá 30. E aí 30 eu divido por 3 para tirar a média, certo? Então o resultado desse aqui é 10. Entendeu o que eu fiz? Então somei os valores, dividi por 3, porque são 3 valores. Então é assim que a gente calcula a média. Depois aqui, ó, 25 mais 25 dá 50. Menos 30 vai dar 20. Então, essa média aqui é 20 sobre 3. E aí, se você quiser aproximar, isso aqui vai dar 6,67 aproximadamente. Depois aqui, ó,
30 menos 30, zerou. Só tem esse 33, dividido por 3 dá 11. E aqui embaixo, 35 mais 25 deu 60, mais 20 deu 80. Então, no caso, 80 sobre 3. 80 sobre 3 vai ser 4 vezes esse cara, que vai dar aproximadamente 26,67. Beleza? Então, ele quer saber o que teve a maior média. A gente nem precisa saber a média real. É só você comparar cada um desses números e ver que esse daqui é a maior média. Então, a resposta é letra E, como sendo o quinto lanche desse caso. Próximo exemplo. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Vamos deixar destacado esse 15. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material conforme a distância do depósito à sua casa. Informações sobre o preço do cimento, o valor do frete e distância até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar a compra considerando os preços do cimento e do frete oferecidos a cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Bom, aqui eu já quero te dar uma dica que já é um nível acima dessa que a gente aplicou. O que a gente fez nesse primeiro exercício foi escolher um número de referência, subtrair de todo mundo para fazer a conta com números menores. Aqui você tem que tomar um cuidado, porque eu não posso escolher um número e subtrair de todo mundo. E ainda tem um outro detalhe. Veja que para eu calcular o frete, eu vou ter que multiplicar o valor do frete por quilômetro pela quilometragem. E cada linha tem dois valores diferentes. Então, nesse caso aqui, eu não posso, por exemplo, pegar aqui e subtrair 10 de todo mundo. Não vai funcionar, tá? Agora, o valor do cimento funciona. Porque todos esses caras eu vou ter que multiplicar por 15, já que eu tenho que pegar 15 cimentos. Então, como eu estou multiplicando todo mundo por um mesmo número, eu posso alterar os números dessa coluna que o resultado final não vai ser alterado, pensando na comparação entre eles. Tudo bem? Então, esse é um cuidado que você tem que tomar nessa técnica que eu te mostrei. Você só pode subtrair ou somar um valor para todo mundo se aquele valor não vai ser multiplicado nada ou se for multiplicado um mesmo número para todos os casos, que é o caso dessa situação que todo mundo é multiplicado por 15. Tudo bem? Então, ó, eu vou pegar dessa coluna aqui e escolher um valor de referência. Nesse caso, o valor que eu vou escolher é o 21. Então, eu vou escolher o 21 como referência. E aí eu vou subtrair 21 de todo mundo dessa coluna. Então, 23 menos 21 dá 2. 21 menos 21,50 vai dar 50 centavos. 22 menos 21 dá 1. 21 menos 21 deu 0. 24 menos 21 dá 3. Beleza. Então, na hora de fazer a conta, a gente vai multiplicar 15 por cada um desses números azuis. E depois multiplicar pelo resultado dessas linhas. Beleza? Então, aqui com aqui, eu vou ter que simplesmente fazer a multiplicação direto, mas veja que o Enem deu uma facilitada, né? Ele colocou números mais simples, justamente porque não tem tanto o que você alterar aqui para fazer a conta. Então, ele te ajudou nesse ponto. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui, ó. Primeiro, 15 vezes 2 dá 30. 1 vezes 10 dá 10. Então, mais 10, resultado 40. Próximo, 15 vezes 0,5 vai dar 7,5. Então, vou colocar aqui 7,5 e 3 vezes 12 dá 36. Então, o resultado final vai dar 43,5. Depois, 1 vezes 15 dá 15, mais 14 vezes 1,5. Como é que você faz 14 vezes 1,5? O 14, ele é 2 vezes 7. Então, você faz 2 vezes 1,5, que dá 3, e depois multiplica pelo 7. Então, vai dar 21. Então, aqui deu 15 mais 21. Isso dá 36. Depois, 0 vezes 15 deu 0, facilitou. 3,5 vezes 18 é a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu posso fazer 2 vezes 3,5, que dá 7. Depois, 7 vezes 9, que está dentro do 18. E isso vai dar 63. Então, a resposta aqui é 63. Por último, 15 vezes 3 dá 45. E 2 vezes 2,5 dá 5. Então, mais 5, isso aqui é 50. Então, nosso objetivo é selecionar o que deu o menor resultado. No caso, esse 36, o depósito C. Então, seria
a alternativa C. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro quando que você pode fazer essa subtração de um mesmo número para reduzir os números da tabela, tá? Próximo exemplo aqui, ó. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 de diâmetro, 6 de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixa organizadora com tampa em formato de paralelepípedo reto retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior valor de potes por caixa? Olha só, aqui alguns podem achar que é um exercício de geometria espacial, calculou o volume e tal. Mesmo que fosse considerado, é bem simples. Qual que é o erro que você pode cometer? Calcular o volume da caixa, de cada uma das caixas, né? Ou seja, multiplicar, né? Depois, calcular o volume do cilindro e dividir. Esse é o pior erro que você pode cometer. Por quê? Quando você coloca um cilindro dentro de uma caixa, com certeza vai sobrar espaços ali, que você vai empilhar eles, então entre eles ali vão ficar vários espaços vazios. Dependendo da caixa, a soma desses espaços vazios pode dar mais do que um cilindro, sendo que na verdade não cabe, mas pelos cálculos cabe porque você está meio considerando volume líquido, entre aspas. Então você tem que tomar esse cuidado. Qual que é a maneira correta de você fazer essa conta? Primeiro é você olhar exatamente as medidas dos cilindros. Então, veja bem, ó, comprimento e largura vai estar associado com o diâmetro do cilindro, certo? Porque ele vai em pé, então tanto o comprimento quanto a largura vai ter que compreender aí esses 4 centímetros de diâmetro para cada cilindro. Então você tem que ver, por exemplo, no comprimento, se o comprimento dessa primeira caixa é 8 e ele tem 4 de diâmetro, então vão caber 2 lado a lado, certo? Ou seja, eu estou fazendo uma divisão por 4. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2 inteiro. Então, eu corto isso aqui e considero só 2, porque eu já estou vendo exatamente a quantidade de cilindros que cabem nessa direção. Quando eu vejo a largura, mesma coisa. Se aqui é 8 e eu estou pensando nos 4 centímetros de diâmetro, então eu corto isso aqui, então também vão caber 2. Agora, na altura, eu tenho que pensar na divisão por 6, porque eu vou colocar eles em pé. Então, eles têm 6 de altura, eu preciso saber quantos que cabem em 40, tá? Sem ultrapassar. Então, é uma divisão de cabeça. Então, você pode pensar, qual que é o múltiplo de 6 mais próximo de 40? Seria o 36, certo? Então, quando você faz essa divisão de 40 por 6, vão caber 6 latas inteiras. E aí vão sobrar 4 centímetros que não tem o que fazer. Beleza, gente? Então, é isso que você vai fazer em todas as linhas, para depois multiplicar, porque aí você já tem a quantidade exata de quanto vai caber em cada direção. Então, eu vou pegar todos esses números que estão aqui e dividir por 4, pensando só na parte inteira. Então, 8 dividido por 4 dá 2. 18 por 4, qual que é o múltiplo de 4 mais próximo? É o 16, que é 4 vezes 4. Então, vão caber 4 cilindros. 20 por 4 dá 5. 24 por 4 dá 6. 20 por 4 de novo dá 5. 5 por 4 cabe um só. Então, eu coloco 1. 12 por 4 dá 3. 8 por 4 dá 2. E aí, nessa coluna, eu vou dividir todo mundo por 6. Então, o 14, qual que é o múltiplo de 6 mais próximo? É o 12, que é 2 vezes 6. Então, cabem 2. 35 não chega a ser 36, então só vão caber 5, porque 5 vezes 6 é 30. 12 vão caber 2 cilindros em pé. 14 também vão caber 2. Beleza até aí? E aí, feito isso, aí sim você multiplica todos esses números azuis em cada linha, porque você vai ter a quantidade total. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 6, 24. 2 vezes 5 dá 10, vezes 2, 20. 4 vezes 1 dá 4, vezes 5 dá 20. 5 vezes 3 dá 15, vezes 2 dá 30. 6 vezes 4 vai dar 24. Então, desses modelos, o que vai armazenar o maior volume de potes é exatamente esse quarto modelo, porque vão caber exatamente 30 potes dentro dessa caixa. Então, a resposta correta é a alternativa D de dado. Beleza? Então, muito cuidado nesse tipo de problema. Ao invés de cilindro, ele poderia ter colocado esfera,
ou algo do tipo. Então você tem que tomar esse cuidado para não calcular o volume total, depois dividir pelo volume da caixa e aí dá problema. Vamos para mais um exemplo. Um instituto de pesquisa eleitoral recebe uma encomenda com a margem de erro deverá ser de 2 pontos percentuais, ou seja, 0,02. E o instituto tem 5 pesquisas sobre o tema objeto da encomenda e irá usar o que tiver o erro menor que o pedido. Então ele está te dando os dados da pesquisa. Isso aqui é o desvio padrão, isso aqui é o número de amostras, não precisaria saber disso. E está falando a fórmula do erro. Então, ele quer saber qual que é a pesquisa cujo erro vai estar nessa faixa de 2 pontos percentuais. Primeiro detalhe aqui que você pode acabar cometendo, o primeiro erro, é literalmente calcular todo esse processo. Então, por exemplo, para cada linha, você vai pegar o 0,5, nesse caso da pesquisa 1, o 42, substituir, dividir e depois multiplicar por 1,96. É uma baita conta desnecessária. Por quê? Eu não preciso me preocupar com esse 1,96, já que eu estou comparando. Eu só quero comparar a divisão do ômega pela raiz de n. Só isso. A que der menor, eu vou escolher e acabou. Tá? É isso. Então, a gente vai comparar essas divisões. Então, vamos lá. Ó. A primeira, eu vou colocar aqui separado, vai ser 0,5 sobre 42. A segunda vai ser 0,4 sobre 28. A terceira vai ser 0,3 sobre 24. A quarta, 0,2 sobre 21. E, por último, 0,1 sobre 8. Bom, se eu estou só comparando, eu não preciso me preocupar com 0, tal. Eu posso simplesmente pegar cada uma dessas frações e multiplicar por 10 em cima, só para trabalhar com números inteiros. Então, aqui vai virar esses números inteiros aqui, ó, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza? Aí você vai comparar, por exemplo, essa fração com essa. Como é que eu comparo? É só eu pegar esse 1 por 8 e multiplicar em cima e embaixo por 2. Isso aqui é 2 sobre 16. Então, quando você olha, quem que é menor? 2 sobre 21 ou 2 sobre 16? Aí você tem que saber um pouco de como é que você compara a fração com o denominador, né? Porque quanto maior o denominador, menor o resultado da fração. Por exemplo, quem é menor, meio ou 1/3? Com certeza 1/3, né? Ele é um pedaço menor porque o denominador é maior. Beleza? Então, nesse caso, quem vai ganhar é o 2 sobre 21. Em outras palavras, esse 1/8 já está descartado. Beleza. Aí o que eu posso fazer? Comparar o 4 com o 2 sobre 21. E aí tem duas opções. Ou eu multiplico aqui em cima e embaixo por 2, ou eu divido esse aqui em cima e embaixo por 2. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 28 por 2 dá 14. 14 e 21. Quem que é o maior denominador? É o 21. Então, a fração 2 sobre 21 vai ser menor do que essa fração. Concorda? Então, já também descarto 4 sobre 28. Aí, eu posso comparar essa fração com essa. E por que eu estou escolhendo isso? Porque o 42 é o dobro de 21. Então, quando eu faço isso, ó, eu vou pegar isso aqui e multiplicar em cima e embaixo por 2, que vai dar 4 sobre 42. Agora você olha essa e essa. Quem é menor? Quem é menor é quem tem o numerador menor, nesse caso. Então, o 4 é menor que o 5. Por isso que esta fração também está descartada. Beleza? E aí, ó, vou pegar essa fração agora para a gente comparar e dividir em cima e embaixo por 3. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 24 por 3 dá 8. Que, se você reparar, é a mesma coisa dessa fração, né? E como ela é maior do que essa, então a gente já pode descartar essa fração também. E essa é a nossa fração campeã, 2 sobre 21, que veio da pesquisa 4. Então, a resposta é a alternativa D de dado. Próximo exemplo, esse daqui também é interessante. Você vê que no exercício anterior já era uma pegada diferente de você comparar razões. Então, para você comparar razões, é importante você dominar também fração, para manipular elas e construir frações equivalentes para que você compare sem ter que fazer a conta realmente. Agora, esse daqui já é diferente, ó. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x
disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentadas em um painel como mostrado na figura. Então, ele está te dando as 5 máquinas aqui. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir a qual máquina? Então, veja, ele está te dando o tempo necessário por passageiro, tá? Então, aqui está falando o tempo gasto para cada passageiro e o número de passageiros da fila. Então, de certa forma, eu preciso calcular o tempo total de cada máquina para saber qual que vai demorar menos. Então, como é que a gente faz? A gente vai ter que comparar, por exemplo, a máquina 1 com a máquina 2. Vamos começar com essas comparações. E sempre que você vai fazer isso, é legal pegar de 2 em 2, tá? Então, você tem aqui, ó, 35 vezes 5 e 25 vezes 6. Como que você sabe qual é menor sem ter que fazer a conta? Primeira coisa é você ter algum desses números iguais. Como assim? Veja, o 25, eu não posso escrever ele como 5 vezes 5. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu faço aparecer esse 5 aqui, ó. Tá certo? Então, essa conta é 5 vezes 35 e a conta de baixo é 5 vezes 6 dá 30. Então, olha só. Sem eu ter feito a conta final, eu consigo descobrir que esse resultado vai dar menor do que esse. Simplesmente porque eu tenho um 30 aqui desse lado e no outro eu tenho um 35. Em outras palavras, eu posso já eliminar a máquina 1 da jogada, porque eu sei que ela vai demorar mais do que a máquina 2. Beleza? Outras máquinas são bem fáceis de comparar, a máquina 4 com a máquina 5. Você tem aqui 40 vezes 4 e 20 vezes 8. Nesse caso, se você pegar e falar que isso aqui é 20 vezes 2 vezes 4, você vai ter 40 vezes 4. E, obviamente, é a mesma conta, né? Então, se essas duas máquinas têm o mesmo tempo, com certeza elas não vão poder ser a resposta, porque senão a gente teria duas alternativas corretas. Então, a gente já pode eliminar essas duas aqui de vez. E aí a gente fica só com a última opção, que seria as duas, máquina 2 e 3, né? A comparação, vai ser 25 vezes 6 e 22 vezes 7. Então, o que você pode fazer? Posso falar que isso aqui é 25 vezes 3 vezes 2. Isso aqui é 2 vezes 11 vezes 7. E aí eu quero deixar de fora só o número 2 e fazer a conta que resta. Então, 3 vezes 25 é tranquilo fazer, vai dar 75. E essa daqui, ó, 11 vezes 7 dá 77 vezes 2. Como 2 já é comum a eles, então esse resultado aqui vai dar menor do que o resultado de baixo, por uma diferença que não é tão grande. Então, a gente pode dizer que a máquina 3 é mais demorada, então a gente fica como resposta a máquina 2, que seria a alternativa B. Show? Você vê que é um outro tipo diferente de comparação, né? Aqui era por razões e aqui era por multiplicações. Então, são técnicas diferentes para você abordar. Próximo exemplo, ó. O nutricionista preparou 5 opções de dieta para seus clientes. A quantidade de calorias ou quilocaloria de cada dieta é apresentada no quadro em função de 3 componentes básicos: proteína, carboidrato e suplementos. Como um de seus clientes apresentou muita redução de massa corporal, o nutricionista recomendou que ele escolhesse uma das 5 dietas do quadro e quadruplicasse a quantidade de proteínas, triplicasse a quantidade de carboidratos e duplicasse a quantidade de suplementos recomendados pela dieta escolhida. O cliente seguirá a recomendação do nutricionista, mas deseja escolher a dieta na qual consumirá a menor quantidade de calorias dentre as opções disponíveis. Ou seja, depois de você ter já multiplicado por 2, por 4 e por 3 cada elemento aí. Então, qual que ele deve escolher? Vamos lá, eu tenho que multiplicar a proteína por 4, então vou deixar o 4 aqui em cima, o carboidrato por 3 e o suplemento por 2. Então, importante a gente já saiba isso. Agora, é aquilo que eu te falei num dos primeiros exemplos dessa aula. Se eu vou multiplicar um número que é igual para todo mundo dessa coluna, eu posso simplesmente deixar eles menores, né? Eu posso escolher um número como referência, simplesmente subtrair esse número de todo mundo para facilitar minha conta. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Cada coluna vai ter o seu número de referência aí para a gente subtrair. Então, nessa primeira coluna, você pode escolher qualquer número, tá? Um que seja intermediário aqui desses números.
Eu vou escolher um que aparece duas vezes, ó, que é o 66, só para facilitar a conta. Nessa coluna, eu vou escolher o 42 como referência. E na última coluna, a gente não tem nenhum número que se repete, mas eu vou escolher aqui o 90 como referência. Beleza? Então, olha só, o que esses números se transformam? Esse cara vai virar 0, esse cara vai virar menos 9, esse daqui vai virar menos 3, esse daqui 0 e esse daqui 3. Então, já está bem mais fácil trabalhar com esses números. Aqui virou 0, aqui menos 3, aqui 6 e aqui menos 6. Depois, aqui vai dar menos 3 quando se subtrai 90. Esse cara vai dar 15, aqui dá 6, aqui dá menos 6 e aqui dá 3. Então, olha como ficou simples agora, porque a conta que eu vou fazer vai ser 4 vezes 0. Então, vou colocar aqui, ó, 4 vezes 0. A gente nem precisa escrever, né? Acho que você entendeu qual a conta que deve fazer, só para a gente ganhar tempo, que no fundo estou simulando como você faria na prova. Então, 4 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, o resultado disso aqui é menos 6. Depois, menos 9 vezes 4 dá menos 36. 3 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 15 dá 30. Então, mais 30. Resposta aqui é menos 6 de novo. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 3 vezes menos 3 dá menos 9. E 2 vezes 6 dá 12. Então, o resultado é menos 9. Por enquanto, é o menor. 4 vezes 0 deu 0. 3 vezes 6 dá 18. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Então, o resultado é 6. 4 vezes 3 dá 12. 3 vezes menos 6 dá menos 18. 2 vezes 3 dá 6. Então, a resposta disso aqui vai ser 0. Bom, conclusão. Qual que é a menor aqui? A dieta que vai ter menos quilocalorias é essa daqui, do menos 9. Então, a dieta número 3. Então, seria a resposta C. Eu tenho certeza que se você fizesse multiplicando esses números, você ia demorar muito mais tempo. Tá? Porque os números são grandes. Além de você aumentar muito a sua chance de errar. Porque quando você trabalha com números grandes, pode acabar passando algum detalhezinho e acabar errando a conta. Beleza, gente? Continuando então para o nosso último exemplo. Esse daqui é o mais difícil. Eu coloquei ele aqui no final da aula para te explicar o raciocínio, mas ele não é tão simples assim, então peço que você preste bastante atenção. Basicamente, no direto ao ponto, a gente vai ter que descobrir qual que vai ser o menor produto dessa coluna com essa. Tá? Basicamente, esse aqui é o gasto que ele vai ter na moeda do país, e aí a gente tem que transformar isso em real. Tá? Então, vai ser uma multiplicação, a gente vai ter que descobrir qual que é a menor multiplicação. Veja, eu não posso usar aqui nesse caso aquela técnica de subtrair o mesmo número em cada coluna. Por quê? Porque esses caras estão se multiplicando. Então, eu multiplico por números diferentes. Então, não vai funcionar se você fizer isso. Porém, o que eu posso fazer? Já que eu sei que é um produto, eu posso, primeiro, dividir essa galera por um mesmo número, ou multiplicar, e aqui da mesma forma. Eu posso fazer isso, tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, e dividisse todo mundo que está aqui por 100, a gente ia ter 3,15, 3,9, 4, 4 e 10, 2,9. Beleza? Seria o primeiro passo. E aí, eu quero que você entenda uma coisa sobre multiplicação. Vamos pegar uma conta simples. Ó. Você sabe que 2 vezes 3 é 6, certo? Mas eu também sei que 1 vezes 6 também dá 6. O que eu quero dizer com isso? Que esse número aqui ele diminuiu, mas esse número aqui aumentou. Justamente o dobro para que dê o mesmo resultado. Ou seja, se eu for fazer alguma alteração nesse número, se eu for diminuir ele, eu vou ter que aumentar o outro na mesma proporção ou na proporção mais próxima para que o resultado se mantenha. Tá? Então, se você diminuir um, aumenta o outro, e se aumentar um, diminui o outro. Essa que é a ideia. Tá, então, dito isso, vamos ver o que a gente pode já eliminar logo de cara. Primeira coisa que eu posso fazer é tentar pegar esse 3,9 e transformar ele em 4.
para comparar com esse cara de baixo. Então, vou transformar ele em 4,0. Repara que o que a gente fez foi aumentar 10 centavos. Esses 10 centavos, em relação a esses 3,9, quanto que ele vai dar mais ou menos aí em porcentagem? Olha só a nossa conversa, hein? Eu quero saber quanto que esse aumento foi mais ou menos em porcentagem. Como é que você vai fazer essa conta de cabeça? Vamos arredondar as coisas. Eu aumentei 10 centavos, certo? Em relação, ao invés de colocar 3,9, eu vou colocar 4, só para a gente ter uma aproximação melhor. Então, 10 centavos em relação a R$4 vai ser a mesma coisa que 1 sobre 40, certo? Só que 1 sobre 4 é 0,25. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 2,5%. Então, eu aumentei 2,5% desse número. O que eu quero dizer com isso? Quanto que seria 2,5% mais ou menos desse cara aqui? Como é que a gente pensa nisso? Vamos fazer uma estimativa. Ó. Esse 2,78 ele é aproximadamente 2,8. 10% desse número é 0,28 centavos. Para eu chegar em 2,5, divido isso por 4, o que vai dar 0,07 centavos, aproximadamente. Então, veja, esses 10 centavos que eu aumentei aqui representa mais ou menos 2,5%. Essa mesma proporção para esse número vai representar 7 centavos, mais ou menos, porque é um pouco menor, tá? Ou seja, se eu aumentei essa proporção, aqui eu vou diminuir esses 7 centavos, o que daria mais ou menos 2,71 ou 2,70, tá? Veja, eu fiz toda essa conta detalhada e você pode pensar, nossa, mas eu ia demorar muito mais fazendo isso na prova do que fazer a conta para valer. Mais ou menos, porque se você praticar isso com o tempo vai ficar mais fácil, você vai conseguir fazer estimativas melhores na sua cabeça sem apelar para o papel. Então, se eu estivesse fazendo isso, percebendo que eu aumentei 10 centavos aqui e aqui esse número ele é menor do que 3,9, então a diferença aqui ia ser menos do que 10 centavos. E é suficiente para você ter a estimativa que eu quero. Por quê? Feita essa modificação, aqui virou 4 e aqui virou 2,7, eu comparo esta linha com a linha de baixo. Lembrando que eu estou buscando o menor produto. Se aqui já está igual, basta eu comparar aqui. Ó. Quem é menor, 2,14 ou 2,7? Com certeza o 2,14. Esse cara ganha. Então, eu simplesmente vou matar essa linha daqui. Porque a linha de baixo ela dá um resultado menor. Beleza, gente? É isso que acontece. Fechou. Então, entendida essa ideia de que quando você mexe nos centavos aqui, e aí para mexer no outro não vai fazer tanta diferença, olha só o que a gente pode fazer. Eu posso comparar essa primeira linha agora com a última linha. Se aqui eu tenho 2,9, eu vou pegar e transformar esse 3,15 em 2,9. Então, o que eu fiz? Eu diminuí 25 centavos. Só que 3,15 é praticamente o mesmo número de 3,14. Né? É praticamente igual. Então, toda a modificação que eu faço aqui, proporcionalmente, vai ser a mesma daqui. Então, se aqui eu diminuir 25 centavos, aqui eu vou aumentar 25 centavos. E quando eu aumento 25 centavos, isso daqui vai dar 3,39, mais ou menos. Então, uma vez que eu tenho esse cara igual a esse, eu vou comparar isso com isso. Quem que é menor, o 3,39 ou o 4,24? Com certeza, o 3,39. Então, eu vou eliminar essa linha de baixo, que eu já consegui comprovar que a primeira linha é mais eficiente. Beleza. Agora, o que eu faço? Eu quero comparar esta linha primeira com esta terceira linha. Então, aqui, ó, 3,14 para 2,14, eu vou diminuir R$1, exatamente. Então, eu vou chegar em 2,14. Então, significa que aqui eu aumento R$1, que vai dar 4,15. E aí, se esses dois caras já estão iguais, basta eu comparar esse com esse. Quem que é menor, o 4,15 ou o 4? Com certeza o 4. Então, eu já elimino a primeira linha, porque eu sei que ela vai dar um resultado maior do que a terceira linha. Certo? Tá vendo que a gente está fazendo conta muito simples. E aí, para finalizar, o mais sutil, que a diferença é bem pouquinha, então você tem que tomar muito cuidado agora, tá? Como é que você pode fazer? O que acontece daqui para cá, se eu quiser transformar esse cara em 2,10?
esse 2,10, veja que eu diminuí aqui 4 centavos. E 4 centavos em R$2, que é praticamente o que esse número representa, é 2%. Tá? Se você fizer as contas, você vai chegar nesse resultado. Então, eu diminuí 2% aqui. Então, para esse cara, eu vou aumentar 2%. Quanto que é 2% de 400? Bom, 1% é 4. Então, 2% vai ser 8. Ou seja, isso daqui vai virar 4,08 centavos. Olha só como é sutil, né? Porque foi quase 4,10. Mas como isso aqui está bem próximo mesmo, então a gente pode considerar que isso aqui também está bem preciso. Conclusão, se aqui já está 2,10, basta eu olhar o 4,8 por 4,1. Obviamente o menor é o 4,8, então quem ganhou foi a terceira linha. E aí eu elimino esta quarta linha. Então a resposta da viagem que vai ser mais econômica vai ser a Austrália, que é a alternativa A. Bom, então para fechar, o que você deve ter percebido aí, né? Quais são os pré-requisitos para você mandar bem nesse tipo de conta que eu te mostrei vários exemplos diferentes? Primeiro, obviamente as operações básicas, mas isso é pré-requisito para quase todas as questões. Depois, dominar bem fração para você conseguir transformar em frações equivalentes, tá? Sem isso, você não consegue se dar bem naquelas questões que envolvem razão, que a gente fez aqui em cima. O que mais que a gente pode colocar? As próprias técnicas que eu mostrei nessa aula. Se você não tiver essas técnicas, ou você não vai conseguir resolver o exercício, porque vai ver que vai dar muita conta, ou você vai resolver, mas vai demorar muito tempo. E aí você acaba se prejudicando e perdendo o tempo de outras questões. E como você identifica? Bom, se você olhar claramente, todas as questões aqui têm tabela. Eu não vou dizer que todas as questões de comparação têm tabela, mas eu diria que 99% é tabela. Então, é muito fácil você identificar elas, tá? Então, vou colocar aqui 99%, mais ou menos, uma estimativa bem a olho mesmo, tem tabelas, tá? E aí, basicamente, vai estar no texto perguntando qual que é o menor resultado, qual que é o maior resultado. É só você se atentar à conta que você tem que fazer, que tranquilamente você resolve. Beleza, gente? Então, espero que tenha sido útil essa aula. De verdade, essa aqui eu entreguei o ouro mesmo sobre esse tema de comparação. Ele é um tema único no Enem. Dificilmente você vai ver uma questão desse tipo em outros vestibulares, mas é interessante porque você pode usar essa técnica em outras situações também, não só no Enem. E coloca aí nos comentários o que você achou, se você já usava algo parecido, se você nunca viu algo desse tipo. Comentei que eu quero saber se valeu a pena para você essa aula e também deixa um like nesse vídeo se você realmente gostou. E se inscreve porque amanhã vai ter a nossa última aula dessa revisão. A gente vai falar sobre média, mediana e moda. Eu conto com a sua presença aqui. Fechou? Beijão no seu cérebro e a gente se vê amanhã.